Bom, então vamos lá, galera. Começando aqui um diálogo sobre matemática. Então vamos nessa. Teste 1, 2, som. Alô, testando 1, 2, teste. Ok. Bom, então vamos lá. O assunto de hoje é sobre o primeiro exercício da lista 2, exercício 381, equação modular. Bom, em primeiro lugar, a gente entender o que é um módulo. Então vamos trabalhar aqui com um pequeno exemplo. Então vamos lá. Por exemplo, o módulo ele é descrito dessa forma aqui, ó, por essas duas barrinhas, né? Você monta as duas barras e a gente diz o seguinte: o módulo de um valor é igual a outro valor. No caso, por exemplo, o módulo ele transforma qualquer valor que estiver aqui dentro em um valor positivo. Então, por exemplo, se eu estivesse calculando aqui o módulo do valor 3, a resposta seria o próprio 3, porque o 3, nesse caso, ele já é um valor positivo, né? Então não se altera. Agora, por exemplo, se eu estivesse calculando o módulo de menos 3, nesse caso haveria diferença. O menos 3 se tornaria 3 positivo. Então o módulo ele faz exatamente isso, ele transforma um valor em um valor positivo, certo? Essa é a ideia. Então tá, a partir disso a gente constrói as duas partes da definição de módulo. Então, por exemplo, a primeira parte é essa daqui, relativa à parte positiva. Então, por exemplo, o módulo, tá, de A, e você vai me perguntar, ora, mas quem é A? A é o valor que está aqui dentro, ó. O valor que está aqui dentro a gente vai chamar de A. Então, por exemplo, o módulo de A é igual ao próprio valor, né, o próprio A, se o A for positivo. Então vamos lá, ó. Se o A for positivo, certo? Opa, desculpa, aqui no caso é 0. Maravilha. Estou acostumando ainda a usar esse negócio aqui que está bem ruim. Então tá, essa é a primeira parte da definição. O módulo do A é igual ao próprio valor se o A for positivo. Então veja, o 3 é positivo, portanto a resposta disso é o próprio valor. No caso do módulo de menos 3, né, a gente define assim, ó, que é o caso negativo. Módulo do A, ou seja, o valor que está aqui dentro, ó, ele aqui a gente chama de A, é igual a menos A. Se esse A for negativo. Como assim? Para que serve isso aqui? Veja bem, no caso aqui do positivo não se altera, né? O valor que está aqui dentro vira ele mesmo e pronto. Agora olha no caso do negativo, ó. O módulo de A, no que nós estamos dizendo que A é menos 3, o módulo de A é igual a menos A, ou seja, ó, A não é menos 3, portanto o módulo de A é igual a menos A. E isso aqui acaba virando o que, ó? Acaba virando, ó, menos com menos, acaba virando mais 3. Portanto, veja que o módulo ele consegue transformar qualquer valor em um valor positivo, certo? Essa é a primeira noção. Certo? Então, agora vamos trabalhar com variáveis, como por exemplo x. Então, veja bem, vamos pegar aqui então o módulo de x igual, vamos supor, a 3. Bom, perceba o seguinte, nós temos que considerar então o caso positivo, olha só, e nós temos que considerar o caso negativo.
No caso positivo, o módulo de A, eu vou chamar tudo que está aqui dentro de A, o módulo de A é igual ao próprio A, ou seja, x. Certo? Então, o módulo de A é igual ao próprio A. E aí eu copio o resto, ó. Ou seja, x é igual a 3. Perceba que se eu colocar o 3 aqui dentro, eu vou ter módulo de 3 igual a 3, né? Ou seja, o módulo transformando o valor 3 positivo em 3 positivo, não tem alteração nenhuma. Agora, por exemplo, aqui no caso negativo, né? A gente tem a seguinte definição no caso negativo: o módulo de A, o que tem aqui dentro eu chamo de A, o módulo de A é igual a menos A, ou seja, no caso lá, x, não? Isso é igual a 3, eu copiei o resto, certo? Agora perceba que eu tenho que resolver isso aqui, ó. Eu não posso deixar menos x igual a 3. Portanto, eu vou inverter o sinal do x e, por consequência, eu preciso inverter o outro lado também. Então, eu vou ter x igual a menos 3. Olha só, eu inverti de menos para mais e de mais aqui do 3 para menos. Então, perceba só, no caso negativo, eu vou ter que o valor de x precisa ser menos 3. Olha só, substituindo aqui, ó, módulo de menos 3, né? Quando eu aplicar o módulo no menos 3, ele vai transformar menos 3 em mais 3. Portanto, a solução aqui, ó, para esse caso é menos 3, né? É uma das soluções, e o 3 positivo. Morreu aí essa daqui, que é uma bem facinha, né? Certo, agora vamos trabalhar com uma equação modular já bem parecida com a letra A do exercício 381. Vamos fazer assim, ó. Vamos pensar aqui, pera um pouquinho. Tá, vamos pensar assim, ó, um módulo de x mais 2 igual a 7. Vou fazer bem parecido, que é para ficar fácil de perceber. Então, olha só, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai definir o A. O A é o cara que está aqui dentro, é tudo que está aqui dentro. Então, o A é x mais 2. E aí você precisa fazer o caso positivo e você precisa fazer o caso negativo. No caso positivo, o módulo de A é igual a A, ou seja, o módulo de x mais 2 é igual a x mais 2 e pronto. E você copia o resto, ó, igual a 7, é o que sobrou. Agora você só precisa resolver aqui, ó, deixando o x de um lado e passando o resto para o outro. Então, por exemplo, ó, x, né, ficou aqui sozinho. Passo mais 2 para o outro lado, né, mais 2 passa para o outro lado. E inverte esse sinal aqui, ó. Portanto, mais 2 passa para lá, sendo menos 2. Aí eu vou copiar aqui o 7, porque ele vai ficar no lugar dele. E vou passar aqui, ó, menos 2. Agora você só resolve isso aqui, ó. 7 menos 2 é igual a 5. Ó. Então, uma das soluções, a solução para o caso positivo, é x igual a 5. Certo? Agora vamos lá para o caso negativo, ó. No caso negativo, já definimos o A. Portanto, no caso negativo, a gente tem módulo de A é igual a menos A. Então, ó, módulo de A é x mais 2, é igual a menos A. Então, é menos, você põe em parênteses assim, ó, x mais 2. Certo? O módulo de A é igual a menos o A. E isso é igual a 7, né? Eu copio o resto ali. Então agora eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais do x dá menos. Menos com mais do 2 vai dar menos também. Eu vou colocar aqui já o x. Ó, menos com mais do 2 vai dar menos 2. Opa, falhou aqui. Igual a 7. Copio o resto. Agora eu tenho que isolar o x, ó. Então eu deixo aqui menos x. Passo o menos 2 para o lado de lá. Então eu vou ter 7. O menos 2 passa para lá. Mais 2. Esse x não pode ficar nesse formato, ó.
Mas antes de resolver o x aqui, vamos só resolver esse outro lado aqui, ó. 7 mais 2 vai dar 9, né? Então vamos pôr aqui 9 menos x aqui, só copiei. Agora perceba, esse menos tem que sumir daqui. Portanto, eu vou inverter o sinal, né? Então, menos x vai passar a ser mais x. E preciso inverter do outro lado também. Mais 9 vai passar a ser menos 9. Então, quais são as duas soluções aqui para o nosso problema? É menos 9, tá aqui, e 5. E pronto, a solução é essa, certo? São esses dois valores. Certo, agora a gente vai já para a letra A do exercício 381. Então vamos pegar ele aqui. Ele é o módulo de x mais 2 igual a 3. Passo a passo da resolução desse tipo de equação. Você define o A. O A, a primeira coisa que você vai fazer é tudo que está aqui dentro, certo? Do módulo. Então veja bem, o A é x mais 2. E agora você vai fazer um caso positivo e um caso negativo. Então vamos lá. No caso positivo, o módulo de A é igual ao próprio A, ou seja, eu copio o que está lá dentro sem mudar nada, certo? É o caso positivo. E aqui eu só preciso isolar x para um lado, números para o outro. Não se confunda com o sinal. 3 menos 2 dá 1, portanto x vale 1. Agora olha aqui o caso negativo. No caso negativo, o módulo de A é x mais 2, é igual a menos A. Portanto, menos, aí eu preciso montar em parênteses, porque esse menos vai fazer jogo de sinal com todo mundo. E copio o resto ali, ó, igual a 3. Então vamos lá. Jogo de sinal, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Opa, falhou. Igual a 3. Agora olha só, isolo x, ó, menos x é igual a 3, passo menos 2 para o outro lado, ó, mais 2, né, inverti o sinal. E agora eu posso resolver isso aqui, ó, 3 mais 2 dá 5. E agora menos x é igual a 5. E eu só preciso resolver esse menos aqui, porque tem que ficar x igual a alguma coisa, não pode ficar menos x. Então eu inverto o sinal aqui do menos x, passa a ser mais x. E por consequência da igualdade, eu inverto o sinal do mais 5, que passa a ser menos 5. Portanto, a solução aqui do nosso exercício é menos 5 e 1. Na solução você costuma colocar o número menor antes, ó. Então por isso eu coloco sempre aqui, por exemplo, menos 5 antes e 1 depois. Mas enfim, não vai estar errado se fizer diferente, mas é isso. Então assim, com isso aqui que a gente acabou de ver, já tem condição suficiente para fazer todos os exercícios da 381. No final ali dá um pouquinho uma complicação, porque são equações de segundo grau. Porém, não é tão difícil. Qualquer coisa, atente-se ao exercício da letra A até a D, né, que esses você consegue fazer sem problema. E o E, F, G a gente pode ver alguma outra coisa, eu faço um. E aí depois a gente vê como que faz. Deixa eu fazer. Eu vou fazer. Não, faz só da A a D mesmo. Depois a gente vê o resto. Vamos ver como é que vai ficar para hoje esse exercício 381 da A até a D. Primeiro passo, definir quem é o A, é o valor que está aqui dentro do módulo. Segundo, montar o caso positivo e montar o caso negativo. E aí você só precisa resolver isolando x, ok?